Atos, capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 47. Esse é o texto para nossa meditação, reflexão nesta noite. A palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez, vamos buscar a presença do Senhor, que o Senhor fale ao meu coração, que o nosso Deus fale ao seu coração nesta noite. Santo Deus, nós bendizemos a Ti, Senhor, por toda parte deste culto, desde o início. E agora, ó Deus, quando também nós lemos a Tua palavra, Senhor, fale ao nosso coração, porque a Tua palavra, ela é inspirada pelo Senhor, ela foi nos dada para que sejamos instruídos, para que sejamos, ó Deus, edificados, para que sejamos exortados. E nós te pedimos que o Senhor, então, aplique a palavra do Senhor ao coração de cada um aqui nesta noite. É o que nós pedimos, ó Pai, e rogamos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo a exposição no livro de Atos. Tivemos uma pausa no mês de maio, quando o reverendo Marconi esteve aqui expondo o livro de Jonas, concluindo aquela exposição. E agora, então, esse mês nós retornamos aqui ao livro de Atos, e eu quero rapidamente fazer uma recapitulação, trazendo à memória as informações a respeito deste livro, para que a gente retorne à nossa mente aqui aquelas informações necessárias para nós compreendermos o que a palavra do Senhor nos diz nesse livro de Atos. Então, só relembrando a informação que já foi passada, que o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho que leva esse nome, o Evangelho de Lucas. Então, o autor do livro de Atos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E o destinatário do livro de Atos, bem como o destinatário do Evangelho de Lucas, é denominado de Teófilo. Esse é o destinatário do livro do Evangelho de Lucas, bem como do livro de Atos. Como diz aqui no capítulo 1, versículo 1 de Atos: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Esse nome, Teófilo, ele não aparece em outros escritos, ele aparece unicamente aqui em Atos e também no Evangelho de Lucas. E então, há duas possibilidades quanto a este destinatário chamado Teófilo. A primeira possibilidade é que Teófilo é realmente uma pessoa, um discípulo de Cristo, ainda que não conhecido nos escritos bíblicos. Então, essa é uma primeira possibilidade, que de fato Lucas escreveu o Evangelho e também o livro de Atos para uma pessoa que se chamava Teófilo. Mas também existe uma segunda possibilidade,
é que Teófilo é um nome que representa todos os discípulos de Cristo, uma vez que esse nome, Teófilo, significa amado por Deus, ou aquele que ama a Deus. Então existe um pensamento de que aqui não seria uma pessoa especificamente chamada Teófilo, mas um nome que significa amigo de Deus e que representa então todos os destinatários, tanto do Evangelho como do livro de Atos, como sendo aqueles que amam a Deus. O relato de Lucas, no primeiro livro, no Evangelho, narra, então, desde o nascimento de Cristo, narra o seu ministério e narra sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão. Relatando, como diz aqui, lá no Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, o Evangelho de Lucas narra desde o nascimento até a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. E o Evangelho de Lucas termina, então, citando ali a ascensão de Cristo e o retorno dos seus discípulos para Jerusalém, onde eles adoravam a Deus no templo. O livro de Atos, meus irmãos, é uma continuação do Evangelho, porque ele relata os acontecimentos posteriores à ascensão de Cristo. Lucas termina o Evangelho com a ascensão de Jesus, e o livro de Atos, então, dá uma continuidade a estes acontecimentos. Até então, os discípulos tinham a presença física de Cristo. Jesus estava com eles, Jesus permaneceu com eles durante 3 anos no ministério terreno. Agora, aqueles discípulos têm a certeza da presença espiritual e eles se tornam os líderes da igreja do Novo Testamento. Depois que Jesus foi elevado às alturas, ele foi glorificado à direita do Pai, agora então os discípulos não têm mais a sua presença física, eles têm a sua presença espiritual. Como Jesus prometeu a eles, e eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Então, os relatos do livro de Atos se resumem nos seguintes pontos. Aqui nós temos alguns pontos que resumem o livro de Atos. O primeiro é que aqui nós encontramos o resumo dos últimos acontecimentos da vida terrena de Cristo. No primeiro capítulo de Atos, ali então, Lucas faz um resumo dos últimos dias da vida terrena de Cristo, e ali ele então fala da ascensão de Jesus, como ele já havia feito lá no final do Evangelho. Aqui no livro de Atos, Lucas narra a vida dos discípulos em Jerusalém. Os discípulos então se colocam lá na cidade de Jerusalém, onde Jesus havia mandado que eles fossem e que eles ficassem, porque ali então eles receberiam o poder do Espírito Santo para que eles fossem testemunhas do Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui nós temos no livro de Atos o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo, um marco na igreja do Novo Testamento, cumprimento da profecia de Joel, cumprimento de que, de fato, Cristo está presente por meio do outro Consolador, o Espírito Santo. E aí então nós temos o relato do crescimento da igreja, começando em Jerusalém até os confins do mundo. A igreja de Cristo, a igreja do Novo Testamento, inicia em Jerusalém, e dali ela se espalha por toda a terra, se espalha até chegar a nós. E o crescimento da igreja aconteceu unicamente e exclusivamente, e acontece unicamente e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, através da instrumentalidade dos apóstolos e também dos cristãos em geral. O livro de Atos, meus irmãos, narra também as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, juntamente com outros apóstolos, assim, narrando o desenvolvimento, o crescimento, a expansão da igreja. E por último, o livro de Atos termina relatando a prisão de Paulo por causa do Evangelho. Então, a partir da mensagem anterior, onde nós vimos que depois do Pentecostes, depois do cumprimento ali, da descida do Espírito Santo,
diante da ação extraordinária do Espírito Santo capacitando seus discípulos a falarem nos idiomas maternos dos judeus estrangeiros que estavam em Jerusalém, as pessoas ficaram ali sem saber o que estava acontecendo, uma vez que existia uma multidão em Jerusalém, e eles presenciaram aquele movimento, aquele cumprimento da promessa, uma maneira extraordinária de Deus agir através dos seus apóstolos. Então alguns dentre eles diziam que aqueles discípulos estavam embriagados. Eles não entendiam o que estava acontecendo, então eles falaram, estão embriagados. Mas o apóstolo Pedro se levantou entre os discípulos e fez um discurso para explicar o que estava acontecendo. E em seu sermão, o apóstolo Pedro fez duas constatações importantes. Primeira constatação, que o evento do Pentecostes estava previsto na profecia de Joel. Não era algo que estava acontecendo ali sem que ninguém soubesse o que era, mas estava se cumprindo uma promessa para reforçar que o ministério de Cristo foi concluído na terra e ele continuava agora, estando ele à destra do Pai e reinando no céu sobre todas as coisas, e a igreja continua. A segunda constatação feita pelo apóstolo Pedro no seu sermão é que o evento do Pentecoste confirma o reinado de Cristo. Ali o apóstolo Pedro fala a respeito do reino de Cristo, o reino eterno, e que então agora ele está sentado à destra do Pai e de lá ele governa todas as coisas, e ali o evento do Pentecoste serviu para reforçar, para enfatizar, para mostrar que Cristo está reinando sobre a sua igreja. Então, após o discurso de Pedro, muitos dentre a multidão, daqueles que ali estavam e presenciavam, foram comovidos pelo Evangelho e creram em Cristo como seu Salvador. E o crescimento da igreja foi acompanhado por uma rotina de práticas diárias dos novos convertidos. E tendo isso em mente, tendo recapitulado essas informações importantes do livro de Atos, e sabendo que agora, depois do sermão de Pedro, algumas pessoas creram no Evangelho, e ali então começa a vida da igreja do Novo Testamento, eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesse texto sobre dinâmicas dos primeiros passos da igreja do Novo Testamento. Nós vamos ver aqui algumas dinâmicas presentes nesse texto, que nos mostram os primeiros passos da igreja do Novo Testamento. E uma das dinâmicas que nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, é a dinâmica do crescimento da igreja. E é interessante, nós vamos perceber que essa dinâmica já presente ali, no início da igreja do Novo Testamento, é a dinâmica que continua acontecendo na igreja de Cristo no decorrer dos anos. Essa dinâmica que nós temos aqui, em primeiro lugar, ela nos apresenta corações incomodados pela palavra de Deus. A dinâmica do crescimento da igreja é uma dinâmica que ela tem presente nesta dinâmica corações incomodados pela palavra de Deus. A igreja cresce a partir disso, a partir de pessoas que ouvem a palavra e são incomodados pela palavra. Nós vemos aqui no versículo 37, você estando com a sua Bíblia aberta, acompanha aí no versículo 37, aqui tendo em mente que Pedro havia pregado um sermão, havia anunciado a Cristo, e aí diz o versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? O que Pedro disse que incomodou tanto o coração daqueles ouvintes? Até porque essa palavra compungiu-se-lhes o coração é uma palavra que exatamente dá a ideia de que eles foram profundamente incomodados por aquilo que foi falado. Então, o que Pedro falou que incomodou tão profundamente aqueles ouvintes? Pedro, na verdade, meus irmãos, mostrou que os eventos testemunhados por aquelas pessoas confirmavam que Jesus era o Filho de Deus. Em resumo, o que Pedro falou para eles foi isso, mostrando para eles, olha, o que vocês viram, o que vocês presenciaram, só reforça que Jesus é o Filho de Deus.
em parte do seu sermão, Pedro diz àquelas pessoas que eles rejeitaram a esse Jesus Salvador. Se nós voltamos lá no capítulo 2, versículo 23 e 24, Pedro no seu sermão diz assim: sendo este, falando a respeito de Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Olha só a mensagem que Pedro pregou para aquelas pessoas, dizendo: vocês mataram aquele que é o Cristo, aquele que veio como Messias. E ele continua: o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, meus queridos irmãos, o coração daquelas pessoas foi atingido pelo sentimento de culpa, que é os primeiros, ou são os primeiros sentimentos de um pecador tocado pela ação transformadora do Espírito Santo. Um pecador que é tocado profundamente no seu coração pela ação transformadora do Espírito Santo. Um dos primeiros sentimentos que ele passa a sentir no seu coração é exatamente esse, um sentimento de culpa por causa do seu pecado. E ali Pedro estava dizendo: vocês crucificaram Jesus. Vocês foram cúmplices da morte de Jesus. E essa mensagem atingiu diretamente aqueles corações que ficaram incomodados. Com seus corações incomodados, aquelas pessoas passaram a ter o desejo de entender quais deveriam ser as suas ações diante desse reconhecimento de culpa. Tanto que então eles dizem: que faremos, irmãos? O crescimento da igreja, a dinâmica do crescimento da igreja, passa, certamente, por corações incomodados pela palavra de Deus. Mas existe ainda outra questão relacionada a esta dinâmica do crescimento da igreja, que são as orientações quanto ao que estas pessoas incomodadas pela palavra de Deus devem fazer. E aí nós encontramos aqui que os apóstolos orientam aquelas pessoas que, estando com seus corações incomodados pela culpa do pecado, e agora perguntando: o que vamos fazer, irmãos? E aí nós vemos os apóstolos orientando aquelas pessoas o que elas deveriam fazer. E as orientações dos apóstolos àquelas pessoas incomodadas pelos seus pecados são as seguintes: primeiro, arrependei-vos. Essa é a primeira orientação que os apóstolos trazem àquelas pessoas que estavam tocadas, incomodadas pela culpa do seu pecado. Então eles dizem: o que vocês têm que fazer? Arrependei-vos. Versículo 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos. O sentimento de culpa, meus queridos irmãos, sem arrependimento, é meramente remorso, que não proporciona decisão ou mudança de rumo na vida. Muitas pessoas sentem remorso, mas não é arrependimento. O remorso apenas traz tristeza, mas o arrependimento provoca essa tristeza que gera mudança, que gera mudança de rumo, mudança de atitude, mudança de propósito. Por isso que a orientação de Pedro àquelas pessoas foi essa: arrependei-vos. O arrependimento deveria fazê-los abraçar a Cristo, a quem eles rejeitaram. Aquelas pessoas haviam rejeitado a Cristo, haviam sido cúmplices na sua morte, na sua crucificação. Mas agora Pedro diz para eles: arrependei-vos. Arrependam-se desta culpa. Isso deveria fazê-los seguir agora os ensinamentos de Cristo, a quem eles crucificaram. O arrependimento, então, levaria essas pessoas a abraçarem aquele a quem eles rejeitaram. Esse arrependimento levaria essas pessoas a agora seguirem os ensinamentos daquele a quem eles crucificaram. Isso é arrependimento. Portanto,
Essa é uma das orientações aqui quanto ao que fazer. Mas Pedro continua orientando aquelas pessoas, dizendo que além de arrepender-se, agora, tendo o coração se arrependido de fato, tendo sido transformado no interior, ele diz: sejam batizados. Versículo 38, depois que ele diz: arrependei-vos, ele continua dizendo: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vejam só, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, o arrependimento demonstra que internamente, lá na alma, o pecador foi alcançado pela graça salvadora, pela qual o pecador é purificado dos seus pecados. O batismo é um sinal externo que simboliza a purificação dos pecados realizado pelo derramar do sangue de Cristo, o lavar interior. Todo cristão deve ser batizado como prova pública de que passou a seguir a Cristo juntamente com todos os demais que também creram nele. Aquelas pessoas que são convocadas ao arrependimento, aquelas pessoas que são conclamadas a arrepender-se dos seus pecados, são chamadas agora a publicamente aceitar o sinal que os marcaria como agora não mais pessoas que viviam daquela forma anterior, mas agora como pessoas que estão inseridas num grupo de pessoas que creem em Cristo Jesus. Aqueles que rejeitavam a Cristo, agora são inseridos entre aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, aqui nós destacamos algumas questões importantes sobre o batismo, segundo o que nós encontramos no texto. Primeiro, o batismo aponta para a obra de Cristo pela qual somos lavados dos nossos pecados. Não é o batismo que purifica dos pecados, mas o batismo aponta para a obra da remissão dos pecados em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Pedro: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por que em nome de Jesus Cristo? Porque Cristo é a razão, o seu sacrifício foi o meio pelo qual nós recebemos a purificação dos nossos pecados. E ele diz: para a remissão dos vossos pecados. Então, o batismo aponta para a obra de Cristo, que traz a remissão dos pecados. O batismo, segundo lugar, aponta para o selo interno da presença do Espírito Santo na vida da pessoa que foi convertida. Como diz o apóstolo Pedro aqui: e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está falando da presença do Espírito Santo, Pedro está falando do selo do Espírito Santo na vida daquele que se arrependeu, na vida deste que, tendo se arrependido agora, diz: olha, não tem mais nada que me segura e que me prende àquela velha vida, eu me batizo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo, ele aponta para este selo interno, ele representa este selo interno da vida daquele que foi convertido e que recebe então a presença do Espírito Santo na sua vida. E o batismo afirma a promessa de salvação para todos os que creem em Cristo. Como diz aqui: pois para vós e para os vossos filhos e para todos os que ainda hão de crer. Pedro está dizendo àquelas pessoas que eles deveriam ser batizados também porque o batismo, ele afirma essa promessa de salvação, tanto para aqueles que ali estavam se batizando, como também por todos quantos depois deles viriam a crer em Cristo Jesus. Então, aquele que é chamado ao arrependimento é instruído: arrependei-vos.
é instruído, sejam batizados e também são instruídos no sentido de que devem romper a relação com o mundanismo. Aquele que creu em Cristo, agora ele começa uma nova vida, ele começa uma nova trajetória, ele começa a caminhar numa nova direção, de maneira que ele é exortado a abandonar aquela vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Nós vemos isto aqui no versículo 40, ainda dentro dessas orientações, a partir da pergunta que aquelas pessoas fizeram: o que faremos, irmãos? No versículo 40 diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho, aqui Pedro deu testemunho, e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Além destas instruções, o texto fala que Pedro e os apóstolos deram muitas outras instruções àquelas pessoas. Além da exortação de arrepender-se, além da exortação a serem batizados, também deram outras orientações e Pedro os orientou a então romperem com a relação de vida que eles tinham até então. As pessoas que foram incomodadas pela palavra são orientadas a serem batizadas como prova de estarem iniciando uma nova caminhada. E essa nova caminhada significa romper a relação com tudo o que poderia afastá-los de Cristo. Essa nova caminhada implica em romper com os valores que não são bíblicos, valores que não são cristãos, valores que não agradam a Deus. Aquelas pessoas foram incentivadas pelos líderes religiosos da época, no caso, os fariseus, a pedirem a crucificação de Cristo. Aquelas pessoas que ali estavam agora ouvindo a palavra, estavam sendo tocadas, estavam se arrependendo dos seus pecados. Aquelas pessoas foram motivadas, incentivadas a pedirem: crucifica-o. Agora essas pessoas deveriam romper totalmente com aquele sistema que os afastava do Salvador. Não tinha mais como caminhar na mesma direção. Se agora eles se arrependeram, se agora eles creram em Cristo, precisa mudar de rumo, precisa quebrar vínculos que existiam com aquele sistema que os afastava do Salvador. Então vejam, irmãos, que o crescimento da igreja, a dinâmica do crescimento da igreja, implica em corações incomodados pela palavra, implica em orientações que essas pessoas recebem de arrepender-se, de agora se submeterem ao batismo como um selo exterior dessa graça interna que foi aplicada pelo Espírito Santo na sua vida, que significa comprometimento com esta nova vida. Esse comprometimento que significa afastar-se daquela vida que o distanciava de Deus e o distanciava do Salvador Jesus Cristo. Mas essa dinâmica inclui ainda corações rendidos à palavra de Deus. A dinâmica do crescimento da igreja implica em corações rendidos à palavra de Deus, corações que se submetem à palavra de Deus. Vejam o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Da multidão que ouviu, não foram todos que aceitaram a palavra. Certamente muitos ainda continuaram incrédulos. Certamente muitos daqueles que ouviram a palavra continuaram zombando, continuaram distantes. Mas o texto diz que os que aceitaram a palavra, estes foram batizados.
E estes que foram batizados agora passaram a ser contados como parte da igreja visível, porque os batizados agora são contados como um daqueles que creram e agora são vistos como membros desta igreja. Da multidão que ouviu, certamente alguns creram. Os que aceitaram, esses creram e receberam o selo externo do batismo, e desde então são contados como parte da igreja, aqueles que são batizados. Naquele momento, a igreja passou de aproximadamente 120 pessoas, que era o número que se reuniu em Jerusalém, ali antes do Pentecostes, e quando aconteceu o Pentecostes. Mas agora, pessoas sendo tocadas pela palavra e arrependendo-se, esse número de pessoas de aproximadamente 120 passam para quase 3.000 pessoas. E desde então a igreja de Cristo não parou de crescer e se espalhou por todo o mundo. Às vezes a gente acha que para que a igreja esteja crescendo, seria necessário que hoje aqui tivesse uma conversão de 3.000 pessoas. Logicamente que a história, ela necessariamente não tem que se repetir igual os eventos. Os eventos não precisam se repetir de forma idêntica. Mas o fato, meus irmãos, é que a partir disso aqui, a partir dos 3.000 que foram acrescentados à igreja ali, a igreja não parou mais de crescer. Ela se espalhou. A igreja que estava ali restrita a Jerusalém, olha só, a igreja está presente em todos os continentes do mundo. Por quê? Porque ela não parou de crescer. Ela está crescendo. É possível que hoje, levando em conta todos os habitantes da terra, quem sabe, 10.000 tenham se convertido hoje, 20.000 tenham se convertido hoje ao Evangelho, nós não sabemos, mas a igreja continua crescendo. Então, diante desta primeira dinâmica, a dinâmica do crescimento da igreja, nós podemos aqui pensar em algumas coisas importantes. Primeiro, que como igreja nós precisamos anunciar a palavra de Deus, nós precisamos anunciar o genuíno Evangelho da salvação em Cristo, porque o crescimento da igreja acontece com a conversão dos incrédulos que ouvem a palavra e creem na palavra. Como igreja nós não podemos diluir o Evangelho. Como igreja nós não podemos diluir a palavra. Nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho que fala do pecado. O Evangelho que fala da culpa. Mas o Evangelho que fala da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Uma segunda questão importante a nós pensarmos aqui é que a pregação do Evangelho não pode deixar de afirmar que o ser humano natural está em rejeição a Cristo e precisa se arrepender da sua rebeldia contra Deus. É muito comum as pessoas, igrejas que não entendem a importância de se pregar a palavra de forma fiel, serem tentados a atrair pessoas, atrair incrédulos, para um contexto agradável, onde ela se sinta bem, onde não vai ser confrontada, onde ninguém vai dizer para ela que ela é pecadora e que ela está a caminhos para o inferno. Mas não pode, a igreja não pode crescer de forma correta, se não for pela fiel pregação da palavra. Terceiro ponto importante para nós refletirmos aqui é que nós não podemos substituir o Evangelho de Cristo por mensagens de autoajuda. Palavra de que os púlpitos das nossas igrejas substituam o Evangelho puro, substituam a palavra por qualquer outra coisa. Por mais que qualquer outra coisa seja agradável a quem ouve. O Evangelho, em primeiro momento, pode não ser agradável,
mas ele confronta o pecado. E a confrontação do pecado gera o arrependimento, e o arrependimento gera a vida. Então, nós não podemos abrir mão, irmãos, da pregação fiel da palavra de Deus. Ainda, o sentido da nossa vida está em Cristo, pelo qual nossos pecados foram perdoados, nós fomos batizados, nós rompemos com os valores do mundo para servirmos a Deus. Foi a partir da palavra. Foi a partir do Evangelho que nós ouvimos e cremos, e pela graça nós abraçamos a vida com Deus, e agora, podendo ter sido recebidos na igreja visível através do batismo, agora estamos servindo a Deus, abandonando o mundo dia após dia. Que bênção é essa? Você já desfruta dessa bênção? Você já desfruta da bênção da comunhão com Deus? Você já desfruta da bênção de ter crido no Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho da vida? É importante que você pense sobre isso, porque não há outra solução, não há outro caminho, não há outra direção. A única direção que nos conduz a Deus é o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então vejam que a dinâmica do crescimento da igreja necessariamente passa por pessoas incomodadas pela palavra. Pessoas incomodadas pela palavra que são instruídas a se arrependerem, que são instruídas a assumirem um compromisso com Deus diante de todos, através do seu batismo. Pessoas arrependidas, que agora são instruídas a abandonarem a vida mundana que viviam até então, para viver nesta nova direção de uma vida com Deus. Essa é a dinâmica do crescimento. Foi assim que a igreja começou a crescer lá em Jerusalém. E certamente esse é um padrão de Deus para o crescimento da sua igreja até que Ele volte. Se nós buscarmos o crescimento da igreja fora desses valores, podemos ter certeza, vai ser um crescimento doentio, vai ser um crescimento antibíblico, vai ser um crescimento contrário ao que diz a palavra. Portanto, se nós queremos o crescimento da igreja, nós precisamos entender que esse é o caminho, essa é a dinâmica de Deus para o crescimento da sua igreja. Mas, meus queridos, aqui nós encontramos nesse texto também a dinâmica da vida diária dos cristãos. A dinâmica da vida diária dos cristãos está relatada aqui nesse texto. E um dos elementos dessa dinâmica são as práticas cristãs no culto. Agora, então, vai relatar, 3.000 pessoas foram batizadas. Agora essas 3.000 pessoas passam a fazer parte da igreja cristã. E agora? Como que é a vida dessas pessoas? Como que é a dinâmica da vida dessas pessoas no seu dia a dia? E aqui o texto nos mostra como que era a dinâmica dessas pessoas no culto. Quais eram as práticas dessas pessoas no culto a Deus? A igreja do Novo Testamento é uma continuação da igreja do Antigo Testamento. Contudo, no Antigo Testamento o povo se utilizava de vários elementos de culto que apontavam para Cristo, como por exemplo, os sacrifícios de animais, os utensílios do tabernáculo. Existia um cerimonial pesado no culto do Antigo Testamento, mas que era necessário, porque apontava para Cristo. Mas o nascimento da igreja do Novo Testamento evidencia que tudo o que apontava para Cristo já não é mais necessário no culto, pois Jesus já nasceu, morreu, ressuscitou e reina à destra de Deus. Às vezes nós assistimos alguns cultos, por exemplo, pela televisão, e aí no cerimonial o pessoal leva a arca lá para frente, e leva o candelabro, e leva um tanto de coisa, e fala que ali é o altar. O altar é do Antigo Testamento, onde se oferecia sacrifício. O sacrifício já foi feito por Cristo. O culto do Novo Testamento é um culto simples,
Graças a Deus, porque tudo que aqueles elementos do Antigo Testamento apontavam já foi cumprido em Cristo. Sendo assim, a prática cristã no culto do Novo Testamento passa a ser simples e consiste de alguns elementos que aqui estão registrados. O culto consiste no ensino da palavra. Diz o texto no versículo 42, falando de como viviam essas pessoas que foram se convertendo e foram então aderindo à igreja. Diz o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram inspirados por Deus, e o ensino deles era diretamente da parte de Deus. O ensino dos apóstolos estava fundamentado na escritura do Antigo Testamento, e o ensino dos apóstolos ficou registrado nos livros do Novo Testamento. A igreja que nasceu ali em Jerusalém, ela cultuava, ela se reunia para cultuar, e ela se reunia para cultuar ali em torno do ensino da palavra. A centralidade. Diz o texto que perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram para esta igreja é o que nós estamos aprendendo hoje, quando nós lemos o livro de Atos, quando nós lemos as cartas de Paulo, quando nós lemos João, quando nós lemos Pedro. Os apóstolos ensinaram estas coisas lá para aquela igreja, e registraram, e agora nós temos o ensino dos apóstolos. O culto, a dinâmica da vida das pessoas, dos novos convertidos, em relação à prática cristã do culto, é que o culto passou a acontecer em torno da palavra de Deus. Também esse culto revela a comunhão dos irmãos. Ainda no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, também na comunhão. O sentimento e práticas pelos quais os cristãos sentem-se parte de um grupo de pessoas que estão unidos a um só Senhor e Salvador Jesus Cristo, é descrito aqui como comunhão. Quando nós estamos reunidos como povo de Deus, nós estamos desfrutando de uma comunhão. Isso significa que nós todos fazemos parte de um mesmo corpo e estamos ligados a um só Senhor e Salvador. Isso nos une uns aos outros, o que forma esta comunhão. E a igreja reunida no culto, ela está experimentando isso, ela está desfrutando desta comunhão, ela está se alegrando com esta comunhão que há em Cristo Jesus. Por isso que uma pessoa que se denomina e se declara cristã e não tem prazer na casa do Senhor, alguma coisa está errada. Porque aquele que se arrependeu, aquele que creu em Cristo, aquele que entendeu o que é a vida cristã, ele desfruta, ele quer estar na comunhão. Então é muito estranho, pessoas que às vezes se submetem a entrar na igreja, serem batizadas, mas somem da comunhão. Muito estranho. O culto, meus irmãos, é palavra de Deus, é comunhão. E aqui o texto diz também, na continuação do versículo 42, e também no partir do pão, uma referência à ceia do Senhor, sacramento. Desde cedo a igreja passou a cumprir a ordem de Jesus quanto à celebração da ceia, como forma de relembrar o sacrifício redentor de Cristo Jesus. Lá, poucos dias depois que Jesus havia ressuscitado e foi assunto aos céus, a igreja agora se reúne e ela celebra a ceia, porque foi ordem de Jesus. E quem deve participar da ceia do Senhor? Todo mundo? Não. Quem deve participar da ceia do Senhor é aquele que ouviu a palavra, creu na palavra, se submeteu ao batismo e está em comunhão e tem alegria da comunhão dos irmãos. Às vezes tem membro que some, aí no dia da ceia vem para participar da ceia.
deve participar da ceia aquele que de fato está em comunhão com Deus e com a sua igreja. É assim que vivia o povo ali na igreja primitiva. A igreja já começou assim. Ouviram, creram, se arrependeram, foram batizados e agora cultuam a Deus na comunhão dos irmãos e participando da ceia do Senhor. Mas eles faziam isso também nessa dinâmica do culto, com orações. Diz aí que além do partir do pão e nas orações, as orações faziam parte desse contexto de culto onde havia ensino, comunhão e ceia do Senhor. A prática da oração expressa o reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Então nós o adoramos, nós suplicamos e descansamos nele através da oração. A dinâmica da vida da igreja, no que diz às práticas do culto, um culto simples, que tem palavra, que tem comunhão, que tem sacramento, que tem oração. Culto simples, esse é o culto que Deus quer. Um culto que aponta para a glória de Deus, um culto que aponta para Cristo, um culto que rejeita qualquer antropocentrismo, mas um culto que aponta para Deus, para a glória de Deus, para a glória de Cristo, o Salvador, que morreu, que ressuscitou, que está à destra do Pai e que volta para buscar a sua igreja. Mas nessa dinâmica da vida diária dos cristãos, além de vermos como que era o culto, nós vemos também como que era a postura cristã diante de Deus daquelas pessoas. Versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitas pessoas confundem, acham que a igreja, para ser cheia do poder, todo mundo tem que sair fazendo milagre para todo lado. Na igreja primitiva, os apóstolos realizavam sinais e prodígios, porque Deus tinha um propósito nisto, que era a confirmação desta igreja que está nascendo, a confirmação de que Cristo de fato morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Existia um propósito, e eram os apóstolos que realizavam sinais e prodígios. Os apóstolos morreram, não tem mais apóstolo. Agora Deus, logicamente, Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas o que nós vemos na história da igreja é que Deus passa a agir de forma ordinária. De maneira então que, naquele momento, a certeza inquestionável de que Deus estava presente e agia cumprindo seus propósitos gerou temor na alma, um temor em testemunhar as maravilhas de Deus. O que aconteceu que gerou o temor naqueles corações? Primeiro, no Pentecostes, eles viram a manifestação extraordinária de Deus. No sermão de Pedro, eles presenciaram a conversão de quase 3.000 pessoas. Quando eles olham para os apóstolos, os líderes da sua igreja, da sua época, eles presenciam os sinais sendo feitos, confirmando tudo que vinha de Deus. Tudo isso gerou temor na alma daquelas pessoas. Logicamente, meus irmãos, que embora os acontecimentos hoje sejam um pouco diferentes em alguns aspectos, o Deus é o mesmo, as ações de Deus são as mesmas, e todo aquele que creu em Cristo deve ser motivado no seu coração a temer esse Deus. Seu coração deve ser inundado pelo temor de Deus em todo tempo, em todo momento, ao estar na casa de Deus, a se colocar aqui, a cantar, a louvar a Deus, a ouvir a palavra. Isso tudo tem que ser feito numa postura de temor, porque nós não estamos na presença de um homem, nós estamos aqui na presença de um Deus, Criador dos céus e da terra. A nossa vida cristã é vivida diante desse Deus, e essa vida vivida diante desse Deus deve ser uma vida de temor.
é o que havia no coração. Em cada alma havia temor. Essa era a ação, a postura daqueles crentes diante de Deus. E nessa dinâmica da vida daqueles irmãos, nós vemos uma última questão, que são as ações cristãs de mutualidade. Primeiro, eles tinham o cuidado com os necessitados. Versículo 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sobre isso, alguns pontos importantes nós destacarmos aqui. Primeiro, que a assistência social da igreja primitiva era para com os que creram, especificamente um cuidado interno. A igreja estava cuidando dos seus. A igreja estava preocupada em cuidar dos necessitados que eram parte daquele corpo. Eles vendiam suas propriedades e procuravam sanar as necessidades uns dos outros, que eram parte dos que creram. Logicamente que não há nenhum erro em que a igreja acuda, socorra alguém que não seja parte, que não seja cristão, que não seja da igreja. Não há erro nenhum nisso. Mas o principal alvo da igreja são os seus. Deve cuidar dos seus. Deve cuidar da família. Uma segunda questão aqui que é importante nós entendermos é que o texto não diz que os crentes vendiam tudo o que tinham, mas que ao venderem algo, espontaneamente, utilizavam os recursos para atender os irmãos necessitados. Era um tipo de oferta que eles traziam. Existia um fundo na igreja primitiva que era um fundo para auxílio. Então, era comum que, ao venderem alguma coisa, eles traziam, alguns traziam todo o recurso, outro parte do recurso, e traziam, e diz o texto mais para frente, que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Então, existia um recurso, né? Então, o texto não está dizendo que eles vendiam tudo, que os ricos ficavam pobres para os pobres ficarem ricos. Não é isso. Os que tinham, vendiam, e do que eles vendiam, eles traziam. E usavam os recursos para atender às necessidades dos seus irmãos. Uma terceira questão aqui é que no livro de Atos fica claro que havia, então, um sistema de arrecadação de recursos. Nessa dinâmica de mutualidade, além deles cuidarem das necessidades uns dos outros, eles tinham alegria em estarem juntos. No versículo 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós podemos destacar também algumas questões importantes. Primeiro, que o templo era um lugar onde os cristãos estavam juntos buscando a Deus. Eles estavam juntos diariamente. E o lugar de encontro era no templo, onde eles louvavam, adoravam, cultuavam a Deus. Mas também eles se reuniam nas casas uns dos outros, eles compartilhavam as refeições e louvavam a Deus. Uma terceira questão é que a dinâmica de amor e de cuidado com os irmãos na fé e a vida de temor a Deus era um testemunho para os que estavam fora da igreja. Era um testemunho positivo. Os de fora olhavam para a igreja e viam, olha, aquelas pessoas ali amam de fato uns aos outros, olha, eles não deixam passar ninguém passar necessidade, eles suprem as necessidades uns dos outros, eles amam a Deus, eles vivem em obediência a Deus, eles demonstram temor a Deus. E essas características da igreja traziam um testemunho, de maneira que os de fora, então, eles olhavam para a igreja e se simpatizavam com a igreja. Enquanto a igreja vive no temor cristão e em obediência a Deus, os incrédulos são atraídos pela graça de Deus, e Deus é quem promove o crescimento da igreja. Diz o texto que, enquanto isso, acrescentava-lhes quem?
o Senhor os que iam sendo salvos. E aí, irmãos, nós podemos aplicar algumas questões dentro dessa dinâmica da vida diária daquela igreja. Primeiro, que muitas igrejas atualmente querem ser amigáveis ao mundo, afrouxando seus padrões de conduta, igualando suas práticas às práticas seculares, com o propósito de serem tidas pelo mundo como alcançarem a simpatia do mundo, mas fazem de forma errada, afrouxando os seus valores, afrouxando o seu compromisso, para que então seja simpática ao mundo. O que nós temos aqui é uma igreja que vive os padrões da palavra de Deus, e ela ganha a simpatia dos de fora por causa do seu amor interno e por causa do seu temor a Deus, e não porque eles afrouxaram os seus padrões, não porque eles afrouxaram os princípios que regia as suas vidas. Segundo, é necessário mantermos um culto simples, sem invencionices, sem inovações antibíblicas, mas nós devemos manter o ensino, a comunhão, os sacramentos e as orações. Nós não precisamos de invencionices no culto para que sejamos relevantes, para que alcancemos a simpatia dos de fora. O que nós precisamos tão somente é mantermos firmes a pregação da palavra, exercitarmos a comunhão, participarmos dos sacramentos, viver uma vida de oração. Não precisamos inventar. O culto é simples e nós precisamos nos contentar com esse culto, que é o culto que agrada a Deus. Nós cristãos precisamos ser reconhecidos ou conhecidos como o povo que demonstra amor e cuida uns dos outros, e que demonstra o amor a Deus e firmeza no desejo de fazer a sua vontade. Então vejam, irmãos, que aqui nesse texto nós vimos duas dinâmicas dos primeiros passos da igreja do Novo Testamento. A primeira dinâmica é a dinâmica do crescimento da igreja. A dinâmica do crescimento da igreja implica em corações que são incomodados com a palavra, corações esses que são instruídos ao arrependimento, ao batismo, a abandonar o mundo, corações estes incomodados pela palavra, que são levados a viver uma vida de compromisso com Deus. E nós vimos a respeito da dinâmica da vida diária dos cristãos, quanto ao culto, quanto ao temor a Deus, quanto à mutualidade de comunhão, de amor uns aos outros. Certamente, irmãos, a igreja primitiva não era perfeita. Nós vamos ver isso em outras exposições, pecados na igreja primitiva. Contudo, ali Deus estabelece o que é a igreja. E nós temos, olhando para a igreja primitiva, nós temos aqui um padrão. Nós não temos que copiar tudo da igreja primitiva, mas nós temos que viver segundo os princípios que norteavam esta igreja. Que o nosso Deus nos abençoe e que sejamos fiéis ao nosso Deus, tenhamos alegria em servir o nosso Deus, tenhamos alegria em estarmos juntos para cultuar ao Senhor e assim vivermos segundo a sua vontade. Amém.